Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Podeis assentar por um minuto. Sou grato a Deus, pela oportunidade de estar na casa do Senhor. É uma alegria e uma grande responsabilidade também, compartilhar aquilo que Deus tem para nós, A palavra do Senhor foi deixada para nós, nosso crescimento, para que a gente cresça em Deus, para que a gente seja edificado no Senhor. Tem um texto lá de Romanos 15, verso 4, diz mais ou menos assim, olha, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está aí na tela, tudo que foi escrito para nós. Então, quando a gente vem compartilhar dessa palavra, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação nas Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma parte da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto, uma história. Eu gosto muito das histórias da Bíblia. Eu quero compartilhar uma dessas histórias com vocês. Eu tenho certeza que, por meio dessa palavra do Senhor, Deus certamente vai transformar ainda mais a nossa vida. A gente vai sair daqui crentes melhores, homens e mulheres mais cheios de Deus. Por quê? Porque a palavra mesmo diz que ela não volta vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. E eu quero te dizer uma coisa, apraz ao Senhor, é vontade de Deus que você cresça, que você prospere, que você seja cheio de Deus, e mais do que tudo isso, que você vá para o céu um dia para morar com Ele, amém? Quantos querem ir para o céu aí, dá uma glória a Deus? Olha isso aí, dá uma glória forte, porque ir para o céu é muito bom, amado. Ganhar na loteria muita gente quer, ficar rico e tudo, mas ir para o céu é bem melhor, aleluia. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 25, eu queria agradecer ao Senhor, agradecer a vida do pastor Jeová, pela oportunidade, pastor Osvaldo, pela confiança de estarmos aqui ministrando essa palavra, e agradecer a minha família, que tem sido um esteio na minha casa, meus filhos estão ali, estão hoje me acompanhando, para a glória de Deus, mas sempre estão me acompanhando, essa é a verdade, E eu sou grato ao Senhor pela família que tenho, pela esposa que tenho, pelos filhos que tenho, porque o Senhor é bom, amém? Eu vou ler um texto um tanto quanto grande, você consegue acompanhar aí? Eu tentei pensar ali que pedaço que eu li, eu falei, vou ler tudo, é grande, então você acompanha aí, a minha versão, não sei se a Amada vai ter lá no telão a mesma, é Revista Corrigida Fiel, não. Almeida, vamos ver se a gente vai conseguir acertar aqui as versões. Almeida Corrigida, não, sem o fiel, Almeida Corrigida. Isso, sem o fiel. Então, eu vou ler esse capítulo 25, e eu queria que durante a leitura, ou enquanto eu estiver fazendo a leitura, você tenta imaginar essa história acontecendo. Que eu queria que quando eu terminasse a leitura, você já tivesse a história inteira aí na sua mente, você já visualizasse o que aconteceu nesse capítulo 25 aí, para depois a gente entrar aí nos pormenores, a gente tratar um pouco mais daquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Vamos lá, eu vou ler no meu texto bíblico, você pode acompanhar no telão, a Amada vai passando lá para a glória do nome de Jesus, é isso mesmo, faleceu Samuel, perfeito, é essa mesmo, então vamos lá. Isso, está lá. Eu vou ler na minha Bíblia para não ter que ficar mudando, mas você pode acompanhar aí na tela para a gente. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Então vai pensando aí nessa história que está acontecendo. Um homem muito rico, muito poderoso, está tosqueando, está cuidando do seu rebanho lá no Carmelo. E era o nome deste homem, Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está.
E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Então, acompanhe, até agora o que aconteceu? Davi envia um homem próspero chamado Nabal, alguns jovens, e fala: olha, a gente cuidou dos seus pastores, e a gente queria saber se pode também cooperar conosco. E aí vem a resposta de Nabal, no verso 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Ele, porém, se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele, quando estávamos no campo. De muro em redor de nós serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra a sua casa. E ele é um filho de Belial, em quem que não há quem possa falar. Então, vamos visualizar o que aconteceu aqui. Davi pede um favor ao homem, fala: olha, eu estou te ajudando, você consegue me dar uma ajuda também? Ele fala assim: não quero nem saber de você. E Davi fala assim: então é assim que você responde? Pega a espada aí, vamos lá resolver essa história desse moço agora. E vai para lá, e a mulher dele, que se chamava Abigail, sabe da história. Agora vamos ver o que a Abigail faz. Então Abigail se apressou, e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos guiarei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com ele. E disse Davi: na verdade, não tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou, e tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu não deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, e desceu do jumento, prostrou-lhe sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os homens que meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de fazeres com sangue, e de que dê a tua mão, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor.
E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti em todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para te procurar a tua morte, então a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito, e de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te fará tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor te fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Amém? Conseguiram entender aí ou foi a leitura meio corrida? Vamos lá. Antes de eu entrar aqui na história, né, deixa eu compartilhar com os irmãos um pouco. Essa semana, fiquei orando, pedindo ao Senhor uma direção, né? E sábado foi Dia Internacional da Mulher, não foi isso? Domingo o pastor trouxe uma palavra sobre uma mulher da Bíblia, né? Alguém se lembra o nome dela? Dorcas, isso, muita gente... Dorcas, né? E me veio à mente também esta outra mulher de Deus chamada Abigail, e comecei a estudar sobre ela e entendi de compartilhar com vocês um pouco sobre essa história, a história dessa mulher chamada Abigail. Mas antes da gente entrar nessa história aqui, eu queria só contextualizar um pouquinho o que está acontecendo em Israel. Pensa bem, Israel tinha, como foi falado aqui hoje, né, Samuel como responsável pelo povo, e aquele que se relacionava com Deus e trazia diante de Deus as respostas. E o povo fala, não, a gente não quer... A gente quer um rei, e o povo pede um rei, e Saul é ungido rei de Israel, e Saul começa a reinar sobre Israel. A Bíblia vai dizer que Saul, ele se afasta de Deus. Saul se distancia do Senhor, né? Tem um verso lá aqui em 1 Samuel, lá no verso 16, no capítulo 16, no verso 14, vai dizer que o Espírito de Deus se afasta de Saul. Amados, como é que a gente faz alguma coisa sem o Espírito de Deus? Consegue? Como é que Saul queria continuar rei, Saul queria continuar governando, Saul queria continuar sendo o responsável, né, o grande homem, o grande responsável por cuidar daquele reino, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus já se afastou de Saul. Sem o Espírito de Deus, amados, a gente não consegue fazer as coisas. Sem a direção do Espírito Santo, a gente erra, a gente tropeça, a gente fala errado, a gente caminha por caminhos tortos. E a Bíblia vai dizer que Saul começa a trocar os pés pelas mãos e cada dia fazendo coisa mais errada, e Deus levanta Davi. Interessante que Saul, ele quer governar, mas nem a sua própria vida ele governa mais. A Bíblia vai dizer que um espírito do mal vinha sobre ele e o atormentava. E ele chama quem? Ele chama Davi. Enquanto Davi tocava a sua harpa, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, aquele espírito mal, ele se afastava de Saul, e Saul tinha paz. E daqui a pouco Deus unge por meio de Samuel, Deus unge a Davi rei, e Davi começa a ganhar guerras e ganhar vitórias, a ter proeminência naquele povo, e Saul sem o Espírito de Deus fazendo coisa errada, e todo mundo naquele reino já sabia, amados, que o rei prometido era quem? Davi. O rei formal era quem? Saul ainda era rei. Mas todo mundo já sabia que aquele reino ali era para ser de Davi. A Bíblia falava até que as mulheres já cantavam canções, né? Olha, Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares. Então, todo Israel já sabia que Davi seria o rei. E um rei que Deus, segundo o coração de Deus, um rei que agradava ao Senhor. E que Saul já não era mais aquele rei. E Saul queria resolver esse problema. Saul, quando o Espírito de Deus sai de Saul, e Saul está agora sem Deus, como é que Saul resolve o problema? É simples, se
se é Davi que vai ser o rei, então vamos fazer o seguinte, vamos matar Davi? Olha o pensamento, amados. Ele está sem o Espírito Santo, ele está sem a direção de Deus, e ele quer resolver o problema dele matando Davi. Ele começa a perseguir Davi, e Davi vai fugindo, vai para um canto, vai para outro, e ele chega aqui no capítulo 25, que a gente leu, de 1 Samuel, e Davi vai para um deserto, esse deserto aqui de Parã. E aqui acontece essa história, Davi está num deserto, fugindo de Saul, porque Saul quer matá-lo, e aí acontece essa história. Essa história tem 3 personagens principais. O primeiro personagem, a gente falou o nome dele, que é Nabal. Quem é Nabal? Aliás, o nome Nabal significa o quê? Sem juízo. Então a Bíblia já dá o nome certo. Então você é sem juízo. Seu nome é Nabal. Vocês lembram que quando Abigail vai conversar com Davi, fala, olha, ele é igual ao nome dele, ele é louco. Então o nome dele é sem juízo, né? Esse personagem é um homem poderoso, é um homem abastado, tem muito dinheiro, né? Tem ovelhas, tem gados. Naquele tempo, né? A riqueza se contava sobretudo pelos gados que tinha, né? Por tudo que tinha, pelas terras que tinha. Se fosse nos dias de hoje, teria uma conta, né, muito abastada, teria aviões, teriam várias coisas, mas era um homem muito rico. Mas, ao mesmo tempo de ser muito rico, era sem juízo. Era rude, era desagradável, era irresponsável, fazia tudo errado, fazia o que bem queria e não tratava bem as pessoas, não tratava bem seus funcionários. Tem um texto que vai dizer que o funcionário dele não tinha nem coragem de falar com ele, de tão rude que ele era. Esse é Nabal, um dos personagens da nossa história. Interessante que a Bíblia vai dizer que ele é da família de Calebe. Né, a gente leu, eu não sei se esse Calebe aqui é o mesmo Calebe lá de Josué e Calebe, vocês lembram? Temente a Deus, que foi lá e fez tanta coisa. Talvez Calebe tenha sido bisavô dele, avô, não sei. Mas o fato é que algum dia Deus agiu naquela família. Mas hoje Nabal está rico, hoje Nabal está cheio de riqueza, hoje Nabal está com muita coisa e Nabal se esquece de Deus. Ele tem muita coisa para se preocupar, ele tem todo o seu gado para criar, ele tem seus bens, ele tem que cuidar da sua fazenda, ele tem tempo para tanta coisa, mas ele não tem mais tempo para Deus. Ele se esquece de Deus. Amados, não é errado ter coisas, amém? Não é errado, não. Não é errado ter bens, não é errado ter carro, ter casa, não é errado ter nada. Errado é essas coisas ter a gente. Errado é o que acontece com Nabal. Nabal tem muita coisa, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para cuidar da sua vida. Né? Foi lido um verso aqui no domingo, Lucas 12, verso 20, que diz assim, louco, falando de um rico, né, de alguém que fez muita coisa, que granjeou muita coisa, que tinha grandes celeiros, os celeiros não cabiam mais tudo que tinha, e manda construir outros celeiros, né? E aí a palavra fala assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, né? E o que você tem preparado, para quem vai ser? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta o homem ter todas as riquezas do mundo e perder a sua alma? De que adianta perder a eternidade, amados? Então, esse é Nabal. Para a gente, se a gente pensar numa história espiritual, a gente falou aqui em Romanos, né? Que essa história serve de ensinamento para a gente nos dias atuais. Eu queria que você pensasse em Nabal como o pecado. Nabal, para os dias de hoje, seria o pecado. Aquele que é voltado para o pecado. Ele é o pecado e tudo que o pecado carrega. Né? Mal-estar, tristeza, desolação, tudo. Isso aqui é Nabal. O segundo personagem dessa história se chama Abigail. O nome Abigail significa, sabe o quê? Meu pai é alegria. E a Bíblia vai narrar quem era essa Abigail. Eu li para vocês aqui, né? Mas dizer que ela era sensata, era de boa aparência, era bonita, sensata, bonita, formosa, inteligente, justa e temente a Deus. Olha o oposto, amado. Olha o oposto, né? Esposa de Nabal. A Bíblia não deixa muito claro em que momento Abigail se casa com Nabal. Mas o fato é como se fosse água e vinho. Ou melhor, água e óleo, né? Que não consegue, não se encaixa.
Você tem um marido rude, mal educado, longe de Deus, que fala mal das pessoas, que critica, que faz o que quer, que tem muito dinheiro, e você tem uma mulher que é cheia de Deus, que é bonita. Aliás, falar em bonita, a palavra diz assim, o que é que nos faz bonito? O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, verso 13. Então, essa mulher é bonita por quê? Porque ela é cheia de Deus também. E ela é uma pessoa sensata. Ela é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. E ela é casada com Nabal. E para a nossa história aqui, eu queria que você pensasse em Abigail como a igreja do Senhor. Como você e como eu. Como se Abigail fosse nós, né? Ela é a igreja do Senhor. Para a nossa história, quando a gente começar a falar um pouquinho dela. E o terceiro personagem que eu queria falar é Davi. Quem é Davi? Eu já falei para vocês quem é Davi. Davi é o rei de Israel. Ou, nesse momento aqui, o futuro rei de Israel. Porque ele ainda não se tornou rei. Ele está sendo perseguido por Saul. Mas já tinha unção de rei sobre ele, né? Já tinha palavra de Deus, já tinha promessa de Deus sobre ele. Então, Davi é o futuro rei de Israel, ou é o rei de Israel. E interessante que Davi, ele é um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? Lá no Velho Testamento, alguns personagens, eles refletem Cristo, né? São personagens que trazem características que lá na frente, a gente vai ver tudo em Jesus. Algumas coincidências aqui da vida de Davi com a vida de Jesus, só para que a gente pense um pouquinho. Davi, o nome Davi significa amado, né? Ele é um tipo de Cristo. Sabe em que cidade Davi nasceu? Belém. Sabe quem mais nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém. Davi, quando é chamado por Deus, ele é o quê? Ele é pastor de ovelhas. E Jesus era quem? Jesus foi o bom pastor. Davi era pastor de ovelhas, Jesus foi o bom pastor. Davi foi escolhido para liderar o seu povo. E Jesus é o Messias esperado, aquele que vem para trazer salvação ao seu povo. Davi estabelece uma Jerusalém terrena. A Jerusalém se torna a Jerusalém por causa de Davi. E depois com Salomão. E Jesus, na verdade, tem uma promessa de uma Jerusalém celestial para nós. O que eu estou tentando te mostrar com essas semelhanças de Davi com Jesus? Que Davi vai ser, para a nossa história, um tipo de Cristo. Davi é o rei esperado. Davi é o Senhor esperado. Então vamos aqui para a história de Abigail, que você já conhece porque a gente já leu. E essa história começa, se a gente pensar em ordem cronológica, em Davi, lá no deserto, protegendo os pastores de Nabal. Nabal tinha muitos pastores que cuidavam da riqueza dele, lá nesse deserto, e os pastores estão sob os cuidados de Davi, né? Então, a gente voltar aqui, se estiver com a sua Bíblia aberta, no 1 Samuel 25, a gente vai reler aqui alguns versos para a gente se lembrar do que está acontecendo. Davi protege e ajuda os trabalhadores de Nabal, é a primeira coisa que acontece. Lá no verso 7 diz assim: agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Essa é a fala de Davi para Nabal. Os pastores que você tem estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou. Olha, a gente não apenas não fez mal, como ajudamos eles em tudo que eles precisaram. Todos os dias que estiveram no Carmelo. O verso 15 também diz sobre esse cuidado. Olha, agora é um dos pastores falando para Abigail. Ele falou, como é que foi esse relacionamento de Davi com vocês no campo? Ele fala assim, todavia aqueles homens, os homens de Davi, né, têm-nos sido muito bons. E nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou todos os dias que conversamos com ele quando estávamos no campo. O verso 16 vai dizer assim, olha, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então os pastores de Nabal reconhecem, falam assim, olha, Davi estava lá também nesse deserto e tem mais. Ele cuidou da gente, nada nos faltou. E tem mais, nada também nos atacou porque ele nos protegeu. Ele foi como um muro de dia e de noite à nossa volta. E nada nos faltou.
Se você pensar agora, vamos pensar em Davi como um tipo de Cristo. E os pastores de Nabal que estavam ali, protegido por Davi, pelo grande rei. Se você pensar hoje, o Senhor também é como um muro de proteção à nossa volta. Ele é como um muro que nos protege, não apenas de dia, mas de dia e de noite, em todo o tempo. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 125, verso 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está à sua volta. O Senhor está à volta de ti. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E não apenas acampa, mas ele acampa e te guarda e te livra. Davi, ele é o rei, ele é o tipo de Cristo. Ele está à volta daqueles pastores. De dia e de noite, nenhum mal chega até eles. Nada vai contra eles, porque Davi está lá para proteger. O Senhor está sobre a volta da tua vida. E tem mais, nada vai te atrapalhar. O Senhor vai te guardar. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Interessante que os pastores de Nabal, se você pensar, eles mesmos falam assim, a gente não consegue nem conversar com Nabal de tão rude, de tão grosso que ele é conosco, e eles começam a sofrer, e eles têm um temor de Deus. Mais à frente, o salmista vai dizer, no Salmo 125, verso 3, vai dizer assim, olha, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que, na verdade, os pastores de Nabal estão sofrendo ali, mas Deus está vendo. E esse texto está dizendo assim, olha, a impiedade não vai permanecer sobre esses justos, não. Algum momento isso vai mudar. Esse sofrimento, esse mal que está sendo causado sobre o justo, isso vai mudar, porque eu estou vendo, o Senhor está dizendo eu estou assistindo essa história, e essa história vai mudar. Sabe, às vezes a gente está passando por um período, por uma aflição, tem alguém, sabe, nos tratando de maneira inadequada, sei lá, alguém que você ama, alguém da sua família, alguém de uma chefia, alguém que te trata de uma maneira injusta, você vai vivendo aquele mal, mas a palavra diz assim, que não permanecerá, a iniquidade não permanecerá sobre a sorte do justo, porque Deus vai mudar essa história para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Davi está lá guardando aquele povo. Né? O anjo do Senhor está guardando aquele povo, e é isso que acontece nesse primeiro momento. Davi protege os trabalhadores de Nabal, Davi faz tudo ali para que tudo dê certo. E aí, a segunda coisa que acontece na nossa história é que Nabal nega a ajuda a Davi, não é isso? Mas não era para ser, nem é novidade para a gente isso, por quê? Porque Nabal já é alguém que é voltado para o pecado. E Davi manda alguém lá para falar, Nabal, a gente ajudou os seus pastores, agora a gente está precisando de uma ajuda. Tem como nos ajudar? E eu li aqui o verso, vocês leram comigo, né? O verso 11. Ou melhor, verso 10 primeiro. Vive, pois. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? Se fosse hoje, Nabal ia falar assim, quem é Davi na fila do pão? Não sei nem quem é Davi, não estou nem aí para Davi. Olha que o povo de Israel todo já conhecia Davi. Todo mundo já sabia que Davi ia ser rei. As mulheres já cantavam que Davi matou 10 milhares. Todo mundo já sabia. E quando Nabal fala isso aqui, ele está sendo irônico. Ele está falando assim, eu não estou nem aí para Davi. Ah, Davi vai ser, não estou nem aí para Davi. E ele simplesmente é ingrato. Hoje foi falado sobre gratidão aqui, né? E ele é ingrato. Naquilo que ele poderia ajudar, ele nega, né? E interessante que eu ouvi uma frase de dia que diz assim, que a pessoa ingrata, que a ingratidão, né, tem dois filhos, o orgulho e o esquecimento. Que todo ingrato é orgulhoso e esquecido. Não sei se é verdade. Mas o fato é que a pessoa ingrata, ela tende a se esquecer daquilo que recebe mesmo. Né? Recebe, tá bom, foi bom, mas esquece. E Nabal se esquece. Ou pelo menos não considera, né, todo o bem que recebeu. Né? Mas a gente sabe que ele na nossa história, ele é quem? O pecado.
E se eu perguntar para vocês, vocês sabem a resposta lá em Romanos, diz qual que é o salário do pecado? A morte. E o que Davi decide fazer com Nabal? Matar. É o seguinte, a gente te ajudou, agora você vem com essa palavra para mim? A Bíblia vai dizer que Davi fala o seguinte, eu vou lá e tem mais. Deus me cobre se eu deixar um homem vivo, vai ficar só mulher, nem menino vai ficar, vou matar todos. Esse é o plano de Davi para Nabal. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus é misericordioso, amém? A morte da família de Nabal, ou de Nabal e de todos os homens lá, afetaria quem? Abigail. Afetaria essa mulher. E a Bíblia vai dizer que Abigail recebe um aviso daquilo que está por vir. Deus manda um aviso. Sabe, dentre os pastores de Nabal, aqueles pastores tementes a Deus, um deles vai até Abigail e fala assim, Abigail, olha o que está acontecendo. Está vindo um exército para acabar com a nossa casa. Está vindo um exército para destruir a todos. Né? E Abigail é avisada. Mas Deus sempre nos avisa daquilo que está por vir, amém? Deus avisa, em muitas situações e com antecedência. Deus avisa, amados. Às vezes é algo específico, né? Deus usa um profeta, alguém te dá uma palavra ali de aviso, de cuidado. Mas se a gente não pensasse no profeta, num aviso específico, a palavra do Senhor é cheia desses avisos. A palavra do Senhor é cheia de alertas para a nossa vida. É cheia de cuidados para que a gente não caia em ciladas. Para que a gente não entre, né, a palavra assim, do laço do passarinheiro, que não seja levado. Eu lembro quando eu era criança, a gente fazia armadilhas para passarinho, e colocava lá uma comidinha, e colocava um laço lá, e quando o passarinho entrava, ficava preso. E Deus cuida da gente, amados. E quantas armadilhas o mundo não tem feito? Quantas armadilhas no mundo de hoje não existe? Para que a gente se afaste, para que a gente seja morto, para que a gente se distancie do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos alerta. Muitos alertas há na palavra de Deus. A palavra fala assim, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. Porque se você falar demais, se você errar, você vai trazer sofrimento para você. Cuidado com o amor ao dinheiro. Né? Porque esse amor ao dinheiro, muitos querem ser ricos e querendo ser rico, entram em diversas ciladas, são alertas de Deus. Lá em Provérbios vai falar daquele que se envolve com a mulher do outro. São alertas de Deus. E depois disso vem a ruína, depois disso vem a tristeza, depois disso vem o sofrimento. Há diversos alertas na palavra do Senhor. E Deus deixou para quem? Para nós, para que nós vivamos. Para que nós sejamos cuidadosos no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Sabe, quando a gente se predispõe a seguir a palavra do Senhor, a gente acerta. A gente erra menos. Não é verdade? Eu ouvi lá no rap, no dia que eu fui lá, uma palavra que eu guardei, que diz assim, olha, quanto mais Bíblia nós lemos, menos nós precisamos de milagres. O pastor Arthur Calazans que falou. Quanto mais Bíblia nós lemos, menos nós precisamos de milagres. Sabe por que isso? Porque você deixa de cair nas armadilhas. Porque o Espírito Santo vai te alertar. Porque a palavra vai vir ali, ó, à sua boca. Porque Deus vai te dar a direção. E Deus dá o alerta aqui para essa mulher. Falou, olha, tá vindo esse mal aí sobre você. Né? E Deus tem alertas para a nossa vida. Deus tem cuidados com a nossa vida. Deus tem alertas para cada um de nós. O aviso é dado, né? Provérbios 22, 30. Falando disso, diz assim, olha, o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. O que esse provérbio está dizendo é o seguinte, olha, Deus traz o aviso tal, e tem gente que recebe o aviso de Deus e parece que não ouviu nada. Parece que não... E continua do mesmo jeito, e continua no mesmo caminho. Olha, esse caminho aí não vai dar certo, não é o que eu tenho para a tua vida, não é a minha direção, não é desse jeito.
E a pessoa parece que escuta e fala, e continua da mesma maneira. E sofre o mal, é o que o provérbio está dizendo. Ele ouve o alerta, mas não toma atitude, sofre o mal. O verso 18 do texto que nós lemos vai falar que Abigail se apressou em tomar uma atitude, né? Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, vinhos, ovelhas, guisados, enfim, um conjunto de coisas lá para tomar uma atitude. Que a gente se apresse, amados, em tomar atitudes quando Deus nos direciona, né? Porque não adianta a gente receber o aviso de Deus e não fazer nada. Não é desse jeito mesmo, né? A gente ouviu hoje aqui diversos testemunhos de pessoas que oraram, né? E falou assim, olha, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, mas eu vou orar, vou levantar de madrugada, vou orar pela minha mãe. E houve a mudança, né? A Gabriela também, que foi falada aqui hoje, né? Orou e Deus curou e Deus abençoou. E se a gente não tivesse orado? E se não tivesse feito nada? E se não tivesse falado com Deus? Né? Às vezes a gente não pode, amados, simplesmente viver o evangelho e ouvir esse termo essa semana, do evangelho da preguiça. Né? Não, Deus sabe de todas as coisas, se Deus quiser vai acontecer. Amado, Deus mandou a gente orar. Deus mandou a gente clamar, Deus mandou a gente jejuar, Deus mandou a gente fazer a nossa parte, Deus mandou a gente se esforçar. Então, quando a gente se esforça, as coisas acontecem. Quando a gente toma atitude, as coisas acontecem. E a Bíblia vai dizer que Abigail tomou uma atitude, né? Tomou uma atitude. Lá no Velho Testamento, quando o texto vai falar sobre avisos, né? Sobre cuidados, a palavra fala assim de que eles colocavam atalaias nos muros da cidade. E atalaias que ficavam de dia e de noite, devia ter uma escala lá desses atalaias, ficavam de olho, olha, está vindo alguém ali, está vindo isso, está acontecendo, e a cidade era avisada de tudo o que acontecia. E da mesma forma, Deus hoje cuida de nós, né? A palavra diz que o Espírito Santo que habita em nós, e Ele é o nosso cuidador. Esse Espírito nos avisa de todas as coisas, esse Espírito nos guia em todas as coisas, né? O João 14, 26 diz assim, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Hoje nós continuamos tendo esse aviso de Deus, esse cuidado de Deus nas 24 horas da nossa vida, por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio da ação de Deus na nossa vida. E se a gente tiver esse cuidado, tudo vai dar certo. Abigail recebe o aviso, prepara os bens e a outra coisa que ela vai fazer, ela vai se prostrar diante do rei. Verso 23 do texto que lemos diz assim, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou o seu rosto em terra, prostrou o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Se prostrar diante do rei, amados, é a resposta para muitos dos nossos problemas. Se prostrar diante do rei é a solução para muita coisa que a gente não consegue fazer. A atitude de Abigail foi se prostrar diante do rei. E o verso 28 vai dizer que ela clama, né? Ela fala assim, olha, tem misericórdia. Olha só, perdoa a tua serva esta transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti. Em todos os dias ela vai lá e clama a Davi, olha, tu é rei Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, se prostra diante de Deus, se prostra diante do rei, né? E a solução para os nossos problemas é se prostrar também diante do rei, é se prostrar diante do Senhor Jesus e clamar por Ele. A solução é clamar ao rei, é procurar no Senhor. Salmo 18, verso 6, vai dizer, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quando a gente clama, quando a gente decide buscar Deus, o Senhor responde. O Senhor tem uma palavra, tem uma direção. O rei não vai ficar, Davi não ficou lá olhando Abigail e não fez nada. Não, alguma coisa aconteceu.
Da mesma maneira somos nós. Se a gente clamar, se a gente se colocar diante do Senhor, se a gente se prostrar aos pés de Cristo, as coisas acontecem. Lá em Lucas 7 tem uma história de uma mulher. A Bíblia não fala muita coisa sobre ela. Só diz que era uma mulher pecadora. E ela vai, Jesus está numa festa, sentado numa mesa, e tem coisas acontecendo lá e ela não está muito atenta a nada, mas ela tem um objetivo. E o objetivo dela é ir para os pés de Jesus. E ela vai para os pés de Jesus, leva um perfume, põe um perfume nos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus. E a Bíblia fala assim que ela sai de lá curada, que ela sai de lá salva. A palavra de Jesus para aquela mulher falou assim: olha, vai, a tua fé te salvou. As coisas mudaram na tua vida a partir de hoje porque você veio aqui para os pés de Jesus, porque você se prostrou aos pés de Cristo, porque você escolheu o melhor lugar, né? Como a gente canta aqui, né? Que Maria escolheu a melhor porção de estar aos pés de Jesus. E é isso que essa mulher faz. Ela vai para os pés do rei, ela vai para os pés de Davi e fala: tem misericórdia de mim, me ajuda, me ajuda. E a resposta de Davi para ela é profética, pelo menos. Queria que você, se você tiver com a sua Bíblia, vai lá para o verso 35. A resposta do rei para quem vai para os pés do rei é essa daí, ó. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Davi fala algumas coisas para aquela mulher, fala assim: olha, vá em paz para a sua casa. E da mesma forma, o nosso rei, quando a gente vai para os pés dele, a palavra diz que ele é o príncipe da paz. E ele traz paz para a nossa casa. Ele traz paz para a nossa vida. O rei dá uma ordem: olha, vai em paz. Vai em paz. Lá em Filipenses diz assim que a paz do Senhor vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Eu não sei o que tem acontecido lá na tua casa, eu não sei o que tem acontecido lá no seu trabalho, eu não sei como está a tua vida, mas eu sei de uma coisa: a palavra do Senhor hoje para nós é: vai em paz, porque Ele é o príncipe da paz, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar a tua vida, vai guardar teus caminhos, vai guardar tuas escolhas. Essa paz poderosa vai te acompanhar onde quer que você for, aleluia. Porque você veio aqui hoje para se prostrar aos pés do rei, falar: meu rei, olha, me perdoa. Como essa mulher fez diante de Davi, nós fazemos hoje diante do Senhor e falamos: olha, nos perdoa, Deus, porque nós pecamos, porque nós fizemos coisa errada. Interessante que nem foi ela que fez o errado, mas me lembra lá de Jó, né? A Bíblia fala que Jó orava por ele e orava pelos seus filhos, pedia perdão pelos pecados dele, pedia perdão pelos pecados dos filhos, mas ele falava assim: eu preciso e quero ter comunhão com Deus, e minha família também quer ter comunhão com Deus. E a primeira palavra do rei para ela: olha, você vai ter paz. A paz do Senhor vai ser contigo, volta em paz para a tua casa. E o rei ainda fala uma segunda coisa, que é: olha, eu tenho ouvido, eu ouvi, eu dei atenção à tua súplica, eu estou ouvindo a tua necessidade, ó. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz. E o Rei dos Reis fala aos nossos corações nesta noite também: eu, o Senhor, tenho ouvido a sua súplica, eu tenho ouvido o teu clamor. Eu sei que você está nessa campanha, eu sei que você está aqui buscando, eu sei que você crê, eu sei que você ora, e o Senhor tem ouvido a tua voz. O Senhor tem ouvido o teu clamor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está precisando, daquilo que você pensa, daquilo que você nem imaginou. O Senhor vai fazer para a glória do nome de Jesus. Davi disse para ela: olha, eu estou te ouvindo e eu vou dar ouvido à tua voz. E o Senhor nos diz hoje: eu vou ouvir a tua oração, eu tenho ouvido a tua oração e eu vou responder também a tua oração. Aleluia. Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, né? O Senhor vai nos responder. O Senhor está ouvindo a nossa voz. O Senhor está ouvindo a tua súplica. O Senhor está ouvindo a tua... Sabe aquela oração que a palavra, como nos ensina, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. Deus está dizendo assim: olha, eu estou te ouvindo. Eu vou dar atenção à tua palavra.
Aleluia. Esse é nosso Deus. E ainda o rei fala assim, e eu estou ouvindo e eu aceito você, Abigail. Eu aceito você, não vou te recusar, você vai ficar bem. E da mesma forma Deus nos aceita como filho. E a Bíblia vai dizer que depois disso, que Abigail fala com Davi, as coisas mudam. Né? E Davi tem uma resposta, fala assim, olha, eu ouvi, dei atenção a você, e Davi muda o seu plano, né, de matar Nabal e toda a sua família, todos os homens daquela casa, né? E Davi fala assim, não, por causa de você, Abigail, ninguém vai morrer. Por causa de você, vai dar tudo certo. Pela sua atitude, eu vou deixar de causar esse mal nessa casa. Por causa da atitude de Abigail. E Abigail volta para sua casa, e quando conta essa história lá para o marido, filho de Belial, né, que é assim que eles chamavam, filho de Belial, a Bíblia fala assim que ele se espanta. E lembra que eu falei que Nabal significa o pecado, né, na nossa história, e que Abigail significa a igreja? E que aqui nessa história, lá no Velho Testamento, a gente tem Abigail casada com Nabal. A gente tem a igreja casada com o pecado. Isso dá certo, amados? Não, isso não está certo. Olha o que acontece no verso 38. O Senhor desfaz a aliança de Abigail com Nabal. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Se Nabal é o pecado e Abigail é a igreja, Deus está falando assim, a igreja e o pecado não têm aliança. A igreja e o pecado não podem viver juntos. A igreja e o pecado não dão certo juntos. E a Bíblia vai falar que quem é que fere a Nabal? O Senhor. Vamos deixar aqui as coisas claras, né? Não vou orar para Deus matar aquele meu marido, filho de... Não é isso, não. Abigail não fez isso. Abigail não foi lá, Deus mata... Não. O Senhor. Vai falar que o Senhor foi lá e feriu a Nabal. Nabal, chega. Lembra do verso que a gente leu lá do Salmo? Que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo? Lembra que o Senhor conhece tudo o que estamos passando e o Senhor toma atitude a respeito? E Deus toma atitude aqui em favor de Abigail. E Deus mata Nabal, literalmente, né? Fisicamente. Para a nossa história aqui, ou para os nossos dias atuais, Nabal como o pecado. Deus quer matar o pecado na nossa vida. Deus quer quebrar qualquer aliança que a gente tenha com o pecado. Deus quer retirar da nossa vida essa aliança com o pecado. Eu lembro de Caim. A Bíblia fala assim que Caim traz uma oferta para o Senhor e Deus não recebe a oferta. E Caim fica irado, fica chateado, fica nervoso. Como assim? Recebeu a oferta do meu irmão, não recebeu a minha e vai matar Abel e não sei o quê. E Deus fala assim, Caim, vem cá, vamos conversar. Se você fizer bem, se você não for aliado do pecado, se você não estiver pecando o tempo todo, se você não estiver distante de Deus, você vai ser aceito, Caim. O pecado está à sua porta. O pecado bate na sua porta. Se você quiser o texto específico, é Gênesis 4, verso 7. Diz assim, olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se você fizer o bem, Caim, não vai ter aceitação para você, você vai ser aceito. Se você fizer o bem, se você fizer a coisa certa. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. O pecado está aqui te esperando, Caim. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Outra versão fala assim, e cumpre a ti dominá-lo. Então cumpre a quem dominar o pecado? A Caim. Caim, você tem que dominar sobre o pecado, e não o pecado dominar sobre a tua vida. Porque você é o meu filho. E a palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Cumpre a ti dominá-lo, Caim. A palavra diz assim que o pecado não terá domínio sobre nós, porque já não estamos
debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 6 ainda diz mais. Diz assim, olha, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A fim de que não sirvamos mais ao pecado. Sabe, igreja do Senhor, sabe, Abigail, você não vai ter mais aliança com o pecado. E como que isso acontece na nossa vida? Quando a gente morre. A palavra do Senhor diz que nós temos que morrer o velho homem, morrer a velha mulher, morrer a velha pessoa que fomos. Para que um novo homem, para que uma nova mulher, para que uma nova pessoa surja, já não mais confiante de si mesmo, mas sabendo que há um Deus que é contigo, que há um Deus que te abençoa, que há um Deus que cuida de ti. E é isso que nessa história acontece. Deus vai lá e mata Nabal, e fala assim, chega Nabal, chega pecado, chega, você não tem mais domínio, não é essa a minha vontade, não é isso que eu quero. E depois que isso acontece, a gente acabou não lendo, mas lá no verso 39, o último fato dessa história, e agora eu estou olhando o meu horário ali, que já passei dele, né? Mas estou terminando aqui já, com vocês. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve seu servo de fazendo mal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal a Nabal sobre a sua cabeça. O finalzinho diz assim, e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Fica de pé em nome de Jesus.